você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao primeiro podcast do Humanizando. Um espaço para conversas descontraídas, contextualizadas e conceituadas. E aqui comigo hoje, para essa estreia histórica do primeiro podcast do Humanizando, estão a nossa querida Luísa Candini, a diva da filosofia e da sociologia, o nosso querido divo da história, professor Guizão. Eu gostei do divo aí. Achou bonito, né? Eu achei muito simpático, eu não estava preparado para diva. E eu, professor Léo Miranda, professor de geografia, que vou estar hoje conduzindo aqui a nossa conversa sobre um tema muito massa. É possível você aprender e estudar humanas através de clickbaits? Talvez você não esteja familiarizado com esse termo clickbait. Clickbait, basicamente, traduzindo tradução literal, seria ali uma isca de cliques. E nós estamos falando das famosas fofocas. Sabe aquela notícia que você clica ali e fala assim, cara, para que eu estou lendo isso? Então, eu posso te falar, e a gente vai te provar isso hoje aqui, né? A gente espera conseguir trazer isso para você, que sim, é possível você tirar muito conhecimento, mesmo daquelas notícias que, no primeiro momento, parece só mais uma fofoca. Não é isso? Certo? Eu acredito que sim. O negócio é como, né? Mas a gente vai dar um jeito de mostrar isso. Eu acho que essa é a grande sacada, né? Não simplesmente demonstrar que clickbaits são favoráveis, mas como são favoráveis talvez seja a chave mais importante no estudo das humanas. Porque às vezes a gente fica um pouco ali, até constrangido, né? Quando a gente se pega lendo notícias do tipo, né? O que está acontecendo aí no meio dos famosos, ou então você está lendo ali uma resenha de uma novela, ou sei lá, você está fazendo alguma coisa do tipo, você fala assim, cara, eu estou aqui perdendo meu precioso tempo de estudo, principalmente para quem nos escuta aí, que é a galera que está se preparando, não só para o Enem, mas para as paulistas, enfim, às vezes está no colégio. Então, assim, a gente tem esse público e a gente sabe que o nosso tempo é precioso. E sim, a gente sabe como que as coisas acontecem, né? As informações circulam muito rápido, é rede social para cá, é TikTok para lá, Instagram para cá. Então, assim, como que a gente faz para lidar com esse mundo um pouco caótico, para não dizer muito? E eu já começo trazendo aqui um tema muito importante, já para a gente fazer essa introdução, antes de entrar nos clickbaits, que queria saber aqui, né, o que vocês pensam sobre isso. Vou aqui, né, trazer o nosso querido professor Guilherme. Ô, Guizão, conta pra gente aqui, cara, por que, cara, que existe esse mito que estudar humanas é difícil ou fácil demais, né? Porque tem os extremos, né, cara? Tem a galera que acha que é muito difícil, tem a galera que acha que é decoreba, que é um negócio ali que não faz muito sentido, ou que é só interpretação. O que você acha, cara? O que você pensa sobre isso aí? Então, eu vejo assim, Leozinho, a galera que acha difícil entende que as humanas seja abstrato demais, né? Normalmente a galera procura ali uma exatidão nas humanas que não é o papel muito das humanas. As humanas, ela tem um papel muito da reflexão, né? De você fazer as perguntas, problematizar, discutir, né? Então, essa questão da dificuldade, às vezes, da galera é justamente assim, aprofundar em temas, igual a gente está trazendo aqui hoje, né? Em temas que, teoricamente, podem ser superficiais, mas que a gente pode conectar a conceitos importantes que a gente trabalha nas ciências humanas, né? Para entender o coletivo, para entender a sociedade, para entender como que essa sociedade pensa, como que hoje, no mundo muito digital, né, como que todos, de certa forma, recebem, né, essas formas de representação de grandes influências, né, que, de certa forma, são vozes de parcelas de sociedade. Então, assim, eu vejo essa questão da dificuldade, às vezes, dos meninos. E alguns acham fácil por acharem, talvez, que as humanas elas têm um caráter meramente, talvez, interpretativo, assim. E aí que tá o negócio, o problema de achar que as humanas é fácil demais. Porque... e aí eu acho que a Lu até me ajuda nessa aqui, Lu, do Platão, né? Quando ele fala da aparência, da essência. Porque uma coisa é o que aparenta. Outra coisa é quando você vai cutucando e você vai chegando na essência da parada. Então, bonito isso, hein? Isso é bonito. Isso é bonito, gente. Bonito. Gostei. Então, às vezes, você tá num campo de superficialidade que você acha fácil ali de entender, né? Mas por trás disso, talvez tenha uma profundidade que a gente não tá vendo. Tem né? um E amigo... esses clickbaits é muito isso, cara.
né? Quando você vê lá... Nós vamos falar da Virgínia, daqui a pouco nós vamos falar da Virgínia. Mas é isso, né? Fala, Lu. Mas tem um amigo meu que diz assim, que tudo é muito óbvio pra quem não pensa muito. E eu acho que esse é exatamente o ponto, assim. De fato, humanas parece fácil quando você não entra densamente no que são as humanas. E eu penso que isso tem tudo a ver, não sei se vocês concordam comigo, mas acho que isso tem tudo a ver com o fato de que humanas é uma atividade contextual e conceitual. Então, assim, esse é um trabalho que aqui no Humanizando a gente busca realizar, né? Que é justamente demonstrar como que contexto e conceito são atividades correlatas. E, assim, mais pra frente a gente faz o link com o clickbait, porque essa é a grande sacada, mas é preciso, como um jardineiro, preparar o solo. E eu acredito que esse momento é central de se compreender que filosofia, sociologia, história e geografia é uma atividade que faz parte da história da cultura. Então, assim, estudar ciências humanas, seja pro Enem, seja pro vestibular, seja para ver o mundo de maneira mais crítica, que eu penso que, de fato, é o ganho que a Humanas traz pra gente, que é nos trazer óculos críticos. Eu adoro arranhar meu óculos fazendo isso, assim, fazendo esse movimento simbólico, mas é exatamente isso, assim, os óculos críticos que as ciências humanas nos colocam não vêm à toa, não vêm como presente, sabe? Vêm a partir de uma conceituação, ou seja, criação de conceitos a partir de uma contextualização, que é história, cultural, geográfica. Então, assim, os pensadores, vamos falar de Platão, os pensadores que pensam o que pensavam, não pensaram o que pensaram, porque eram simplesmente homens excelentes. A gente tem essa camada também do fato de serem pessoas que a história marcou, que a história legou, mas que, ao mesmo tempo, estão no tempo. Eu acho que esse é o ponto central. Então, entender a temporalidade do pensamento, até para a gente poder concatenar em como que uma fofoca não é apenas uma fofoca, sabe? Uma fofoca tem uma dimensão conceitual se você afina bem as suas lentes. É algo central e é uma não obviedade. Eu acho que essa é a questão. Porque quando a gente entra numa lógica de superficialidade, realmente tudo é muito óbvio, tudo é muito fácil. Mas quando a gente, com um pouco mais de clareza, com um pouco mais de exatidão, busca ali afinar nosso olhar, nós vemos como que esses conceitos todos estão mediados pelo fato de que eles nascem no tempo. E isso faz total diferença, eu penso, quero ouvir vocês, mas sobre a compreensão de fato das ciências humanas. E um fato legal, né, Lu, pegando um gancho que você falou, assim, da contextualização e da conceituação, é que a nossa vida ela é organizada com base em contextos diferentes e com conceitos diferentes, que a gente pode entender não só como conceitos, mas como crenças diferentes, né? Então, quando você pensa no contexto da família, quando você pensa no contexto do trabalho, quando você pensa no contexto dos amigos, cada um desses contextos ele vai acionar de você determinadas crenças e afetos, ações diferentes, assim como acontece também no estudo das humanas, né? Então, pegando um pouco, você falou da questão da lente, né? É essa lógica de a gente saber qual lente colocar para conseguir extrair o máximo possível, mesmo de algo que aparentemente pode ser supérfluo, pode ser superficial e que pode ser só mais uma polêmica da internet ou das redes sociais. Não é isso, Guizão? É isso mesmo, gente. Eu vejo assim, como a Lu falou um negócio muito interessante. Eu acho que todo mundo deveria usar o óculos. O óculos no sentido assim, né, de sair dessa camada superficial para enxergar algo que está para além, né? Essa caverna, né? Essa caverna. Dá para dizer que há uma certa miopia. Eita, não, aí as metáforas estão... Uma certa miopia na sociedade atual. É uma miopia, cara. Eu acho que é uma isso. miopia intelectual você criou crítica. Aí uma análise interessante, velho. Uma miopia. Que é quase uma distopia, muitas vezes, né? Uma distopia, essa ideia de... porque assim, você vê uns negócios, você fala assim, é bizarro, né? Às vezes você fala assim, cara... Não é possível que eu tô vivendo isso aqui, né? Não é possível que eu tô vivendo Sim. E aí, já aproveitando e já trazendo para esse contexto aí dos famosos clickbaits, né, gente? Que essa é uma expressão, mais um estrangeirismo que a gente traz aqui para o Brasil, mas que basicamente ali, né, são as fofocas na internet, são as notícias, o pega-clique ali, né, o physical click, né, da internet, aquilo que você olha a notícia, você clica ali pelo título. E às vezes você vai ler a notícia, nem é notícia direito, às vezes é uma coisa altamente assim... superficial. Eu não sei vocês, mas às vezes assim, tem títulos que são tão absurdos, cara, que você fala assim, cara, eu vou clicar nesse negócio porque eu não acredito que alguém fez algo, né, parecido com o que está sendo falado nesse título, né? Então, assim, são os famosos clickbaits. E, assim, vamos pensar aqui, né? Será que é possível
tirar, então, a essência de algo que, cara, você olha assim, não consigo ver nada além daquilo que está posto, né? Daquela notícia que é a mais esdrúxula possível, daquele influencer que falou uma coisa que você falou assim, não, essa pessoa não falou isso ou fez aquilo outro, né? Porque a gente está diante de cenários que as pessoas, assim, tudo em nome ali da influência, dos cliques, acabam fazendo coisas meio impensadas ali. Agora, é possível você trazer, sim, né, algum tipo de reflexão e mais do que isso. Para a gente não ficar aqui parecendo que é só a gente está falando aqui de algo abstrato, né? Tem algo prático nisso? Tem como você entender a partir desses clickbaits aí, né, conceitos da geografia, da filosofia, da história, da sociologia? E aí eu já vou trazer, já vou jogar a bomba já, gente. Joga a bomba. A bomba. Joga né, a bomba. A bomba. Ô, gente, nós sabemos que nos últimos tempos a gente está fazendo esse podcast aqui, né, uma determinada data, não tem como. Você pega um determinado contexto e a gente tentou e vai tentar fazer aqui um apanhado de fatos recentes, clickbaits. E vamos tentar aqui depurar, filtrar esses clickbaits ali para chegar na essência. Pelo menos tentar visualizar a essência ou aquilo que vai ser útil para você na hora de fazer sua prova, de fazer uma questão, mas mais do que isso. Porque a questão aqui não é sobre fazer prova. A questão aqui é sobre como enxergar o mundo com lentes que te permitam não ser míope, que te permitam entender aquilo que você precisa entender, a essência de forma crítica e se posicionar de forma crítica e não simplesmente embarcar em mais uma onda aí das redes sociais. E eu já trago aqui, vou trazer em ordem cronológica, né, os últimos fatos. Estamos em 2025, né? E nesse momento que nós estamos aqui gravando esse podcast, nós já tivemos alguns fatos marcantes. Por exemplo, um que não faz tanto tempo assim, nesse momento que esse podcast está sendo gravado, que é a eleição do Papa. Certo. A escolha do Papa. Esse um clickbait não muito polêmico, né, gente? Assim, é um fato histórico, o Papa Francisco morreu e é natural que haja um sucessor. Mais ou menos, hein? Sabe mais ou menos. Um Papa estadunidense tem uma polêmicazinha. Demais, ainda mais no contexto que nós estamos vivendo, né, cara? Tá vendo como é que é? Olha só. Pois é, olha só como é que a gente é pego até pela superficialidade, né? Pois é, então assim, essas miudezas que a gente vai destrinchar agora. Por exemplo, Guizão, quando a gente fala aí da escolha de um novo Papa, você já trouxe aí uma perspectiva que é muito massa, que você pensar na escolha de um Papa estadunidense, um país que não tem uma população católica tão numerosa quanto, por exemplo, né, outros países, o próprio Brasil. Como é que a gente conecta isso com uma visão crítica e, ao mesmo tempo, prática, né? Para a gente não ficar aqui discutindo apenas fatos. Sim. Vamos lá. Eu lembro quando... A gente tava aqui, pô. Você lembra? Estávamos aqui, verdade. A gente tava trabalhando, aí saiu, o Papa apareceu e tal. Aí o Léo, quem foi? Quem que é? A gente tava achando que era o italiano... Pietro Parolin. A gente achava que ia ser o italiano, né? E aí o mundo inteiro achava, né? O mundo inteiro achava. Você, provavelmente, que estava acompanhando, também achava. E aí veio a surpresa, porque não era assim, né? Na casa de aposta, pra você ver, os caras estavam apostando. Isso é muito doideira, gente, véio. tem bet até pra escolha do Papa. Pra escolha do Papa. Os caras estavam ganhando dinheiro ou perdendo dinheiro apostando quem ia ser o Papa. E aí veio lá e você fala, pô, é o... Como é que é o nome dele lá mesmo? Leão... Prevost. Desculpa, gente. Viaja aí. Robert Prevost. A gente esquece o nome da pessoa depois, né, velho? E ninguém não vai lembrar mais. Agora vai lembrar. Agora é o Leão. Leão 14. Prevost, né? Robert Prevost. Então, Leão é o Robert 14. Prevost. E aí, quando você falou, eu falei assim, cara, sabe que a primeira coisa que na minha cabeça, ó, pra você ver, né? A gente que tá habituado a pensar de forma crítica, assim, as humanas, eu falei que esse cara é trampista ou não? Na minha cabeça veio isso aqui, velho. Tipo assim, esse cara, será que ele já fez alguma declaração pró-Trump ou contra o Trump? O que não seria, assim, fora do contexto. Exatamente. Porque um cara estadunidense, você pensa, pô, o cara, né, ele vive ali também a análise do seu país ali, né? Tal como quando o Papa Francisco foi eleito, né, pelo conclave, também houve uma busca assim, né, da trajetória de pensamento social e político, porque muitas vezes a gente quer encaixar, né, pô, esse Papa é progressista,
esse Papa é conservador. Qual caixinha ele se enquadra? Qual caixinha ele se enquadra? Ele é mais centro, ele é mais diplomata, ele é mais vamos botar tudo aqui e explodir a galera, né? Assim, no sentido vamos mudar tudo, vamos fazer a revolução. Tudo, fazer a revolução dentro da igreja. Então, assim, são perguntas muito inteligentes, cara, que vão para além e ultrapassa a questão puramente da religião, né? É pensar o cara como estadia, como um chefe político, como ele é. É um monarca, é uma monarquia, né? É uma monarquia papal. E aí, é a única monarquia eletiva, né, que nós temos. Sim, e aí você traz, além de ser uma monarquia eletiva, né, desde 1929, a Coisa de Latrão, né, que fundou o Vaticano, correto? E aí, assim, o que é interessante pensar, né, que muita gente esquece é que o Papa, além de ser Papa, ele é o rei do Vaticano. Sim. Ele é um monarca. Então, ele tem um papel político. É necessário que ele tenha um papel político, porque ele ocupa um cargo político também, não é só um cargo religioso, né? E aí, por exemplo, trazendo aqui para a questão da geopolítica, quando você fala de um Papa que é também um político, você está falando da relação entre estados, nação, né, o governo, enfim, você tem um Papa que tem uma atuação que vai influenciar nos rumos do mundo, porque ele é um agente político, ele não é simplesmente o Papa que vai presidir, né? Ou vai ser o sucessor de Pedro, ele é o sucessor de Pedro, mas ele também é, né, o líder de um país, que é o Vaticano. E aí, Guizão, inclusive, assim, em termos históricos, a gente consegue trazer um monte de conceito aí da história, não consegue? Demais. Eu me lembro, inclusive, Leozinho e Lu, o tema igreja em provas de vestibulares é muito presente. Sim. É muito presente. Se a gente for associar, assim... me lembra aqui uma questão do Enem recente, que foi considerado muito difícil, que estava associando a dinastia dos Merovingios. Olha essa questão. Dinastia dos Merovingios. Aguenta essa aí. Dinastia dos Merovingios no Enem. Você acha que o negócio é fácil a interpretação? E como que os Merovingios, depois os Carolíngios, que são as dinastias do Reino Franco, lá que seria o território ali da atual França, foram muito importantes na construção da base ocidental do fortalecimento do cristianismo. Porque o Reino Franco estava em expansão na Alta Idade Média, e para expandir territorialmente, politicamente, eles precisavam de uma legitimação poderosa daquela época. E a legitimação poderosa da Idade Média nós sabemos qual é, né? Que era a igreja. Então, vem daquilo que você está falando, assim. O olhar para um novo Papa, ele não é um olhar puramente religioso, ele perpassa as camadas que envolvem questões políticas, que envolvem questões culturais, de costumes. São várias camadas que todos esperamos o posicionamento. Um posicionamento de um líder, né, que vai guiar um tanto de, sei lá quantos você tem esse dado, Léo? Milhões de quantas pessoas são... Eu não tenho, vou procurar a quantidade de católicos do mundo, católicos romanos, né? Porque tem o catolicismo ortodoxo, e então, tem assim, outros tipos de cristianismo. Mas, enfim... Na casa dos bilhões. É muita gente. Então, assim, e é um guia importante, porque as pessoas vão ouvi-lo, né? Então... totalmente... Não é só um fato, é um fato contextualizado, que tem uma implicação histórica, tem um contexto que se insere no contexto, e nesse caso é um contexto que vai mudando também ao longo do tempo, que você tem ali, se não me engano, foram 267 papas até hoje, né? Esse é o não sei nem falar isso, né, cara? 268, pronto, né? Pois é. E aí, inclusive, já trazendo aqui, né, Lu? Aí já fazendo uma guinada assim, bem radical, assim, né, de contexto, já traga aqui um outro clickbait que esse, talvez aí... Ai, meu Deus, agora eu vou tocar na ferida, pode? Vamos falar Vamos tocar de quem? Vamos falar de Virgínia. Virgínia Fonseca, não é isso? Fonseca, muito bem. o nome dela. A influencer, muito bem, né? Dos milhões de seguidores, né? Enfim, e de muitas polêmicas também, né, galera? Que, assim, convenhamos, né? Tem muita polêmica envolvendo a Virgínia. E eu queria trazer um clickbait recente que tem tudo a ver, né, Lu, com filosofia, tem tudo a ver com, né, assim, com sociologia também, de certa forma, que foi o depoimento da Virgínia na CPI das Bets. Para muita gente, assim, algo bastante assim, cênico, né? A atuação dela lá
na CPI, assim, tudo pensado, a roupa, o copo, né, a forma como se apresenta. Vou comer esse microfone aqui. Vou tomar esse microfone. Vamos tomar esse Não, microfone é aqui. microfone aqui. Sabe Pode aquela não, coisa que meu você fala assim, nossa, JS tá muito aqui, não. manjado, sabe? Aquela coisa muito manjada. E realmente foi um negócio meio manjado ali, né? E ao mesmo tempo, assim, de certa forma, vexatório. Como cidadão brasileiro, a gente sempre fica ali meio constrangido com um tipo de situação dessa, né, gente? Mas o importante, assim, é a gente pensar o que tirar de conhecimento de ciências humanas e mais, que seja aplicado não só na nossa vida, mas também na prova, porque a gente também precisa fazer uma prova lá que pode aparecer um conceito desse. Com certeza. Ainda mais que agora você pega lá a prova de linguagens, não só de humanas, para extrapolar as humanas, sempre traz aí um fato que aconteceu e pega, olha, o que isso tem a ver com qual que é a figura de linguagem, qual que é. E para trazer para as humanas, no caso da filosofia, acho que é a que mais conversa com esse fato. Com certeza, porque quando a gente fala de ação humana, tem uma área específica da filosofia, né? Eu gosto de pensar na metáfora filosofia casa. Eu amo essa metáfora, porque ela dialoga com a ideia de que dentro de uma casa a gente tem vários cômodos, dentro dos cômodos vários móveis. Então a gente poderia pensar a filosofia como uma grande casa, ou um castelo, se você for um monarquista, mas assim, vamos evitar, mas assim, se você pensar a filosofia como uma casa, os cômodos são as áreas e os móveis correntes, assim. Então, dentro do cômodo ética, a gente tem uma corrente muito especial, que é a deontologia kantiana, que é a ética do dever do Kant. Só que aqui vem essa palavra dever, e isso é tão bonito, porque na filosofia a gente tem essa capacidade de transformar as palavras em conceitos, e essa é a questão, né, que a gente vem falando, que os conceitos não nascem ao acaso, eles nascem nos contextos. Mas a palavra dever, em geral, você pode perguntar para um adolescente ou para nós mesmos, dever sempre parece uma coisa externa, né? Então, assim, é o meu dever enquanto cidadão, porque enquanto cidadão eu sou obrigada a fazer tal coisa. O meu dever enquanto pai, enquanto mãe, enquanto rato de academia, são muitos deveres que externamente são colocados. O que o Kant, agora sim, vai dizer pra gente é que dever, na verdade, não tem nada a ver com algo externo, mas tem algo a ver com algo que é interno, que é a liberdade. E aí a gente poderia aqui se colocar em questão o quão uma pessoa é livre apenas fazendo o que quer. Porque, com certeza, seja você um influencer que divulga uma empresa, sei lá o que, bet, ou o que quer que seja, a ideia aqui é pensar os fundamentos da ação. É isso que o Kant vai colocar. Então, um fundamento de ação que você usa o outro para ser um meio de um fim, nunca será liberdade. Não importa o quanto você queira fazer isso, liberdade não é por aí. E é interessante como a filosofia nesse sentido é absolutamente contraintuitiva, né? Porque aí vem a questão da obviedade. No sentido comum de liberdade, do que poderia ser, ser livre é não ser amarrado. Ser livre é fazer o que se quer. Aí vem o Kant e fala, não, calma, ser livre não é isso não. Ser livre é fazer o que tem que ser feito. E fazer o que tem que ser feito é um dever, aí vem a parte da contra-intuitividade, é um dever, só que não é informado por um outro, é informado por você mesmo. E é tão maluco pensar isso, porque o Enem 2017 me traz uma questão lá da fundamentação. Da Virgínia? Da Virgínia ainda não, porque ela não tinha... É o contexto, Não era da né? Virgínia. A Virgínia falou... A Virgínia apareceu lá na fundamentação da metafísica dos costumes com a falsa promessa de pagamento. Simplesmente. Aí vem o Kant e fala, se um homem ou se uma pessoa, o que quer que seja, me promete um dinheiro... mas ele não tem garantias que esse pagamento vai acontecer. Será que ele está legitimado a, de fato, fazer essa promessa? E aí vem a resposta do Enem, o gabarito, né, a alternativa correta, e traz à tona a ideia de uma lei universal. E aí, ao mesmo tempo, isso é tão complexo, né, porque a gente poderia colocar se a ética ela é contextual, num sentido ali histórico e cultural, ou se ela é universal, e aí você abre também conversa para a história e para a sociologia, porque Kant nunca saiu de Königsberg, né? Tem essa tour aí que eu amo. Ele viveu a vida toda na cidade dele. Então,
Você também pode questionar em que medida não é o Kant me ligando, viu? Eu tô falando o nome dele, mas não é ele me ligando. Olha aí, ó. Direto do céu. Do céu dos filósofos. Ia ser. Não, eu tenho. Depois eu falo, eu tenho 3 pessoas que se a vida após a morte existir, são 3 filósofos que eu gostaria de conversar. Mas não, agora eu quero saber. Agora eu fiquei curioso. Conta. São 3, cara. É Aristóteles, que é meu favorito da vida. O Kant. Tem apelido pra ele? Não? Eu chamo ele de Ari. Ari. Grande Ari, gente. Pô, você pode chamar agora também, tá? O Aristóteles de Ari aí na sua casa. Ari, de vez em quando eu tô assim, mais assim, piadista, eu chamo ele de Dengo, porque ele é o meu Dengo. Eu tenho essa relação toda íntima e amiga com ele, fraterna. O Kant, que eu acho o Kant um gênio, e o Paulo Freire, porque realmente o Freire, sem o Freire não dá. Mas, de fato, o ponto é que, olha o tanto que a gente extrai de filosofia de algo que parece absolutamente banal, né? Uma aparição um tanto ridícula ali numa CPI e você fala, putz, fundamentação da metafísica dos costumes. Mas esse é o ponto, né? Saiu da aparência E vem para um lugar assim que é um lugar mais atento, é um lugar menos óbvio e por isso mesmo um lugar que nem todo mundo quer ir, né? Tem essa camada da caverna, nem quando o prisioneiro sai da caverna e volta, a galera que tá lá dentro ameaça ele, né? Isso tem uma razão de ser, é porque dói mesmo. Dói intelectualmente, dói fisicamente, dentro da alegoria. E pra você ver, as obviedades todas estão só aqui, ó. Ou só seja, né? Enxergar além do que está posto dá trabalho. Dá trabalho. E exige treino, como tudo na vida. Você treina o seu olhar. E importante a gente... Eu queria até trazer aqui também um clickbait que também envolve, de certa forma, a geografia, a história, um pouco também da filosofia, da sociologia, que foi um fato que aconteceu recentemente também, a visita do governo brasileiro, da comitiva brasileira, à China. O governo brasileiro foi recebido, o presidente Lula, a sua esposa, a primeira-dama, a Janja, foram recebidos, e também Alcolumbre, né, que é o presidente do Senado e tudo mais, foram recebidos na China pelo presidente Xi Jinping. Grande Xi Jinping, né, que ao mesmo tempo altamente questionado, um autocrata, né, que cheio de questões problemáticas na China, a gente sabe disso, né, gente? Grande Xi Jinping no sentido da duração do poder dele, da forma como ele se impõe na China, né, cara? Agora, o fato que chamou a atenção acabou roubando ali o noticiário, porque olha que interessante, né? O Brasil conseguiu realizar acordos comerciais de muita expressividade mesmo. Então, assim, recursos que vão ser importantes para o país, recursos tanto para obras de infraestrutura, quanto também investimentos privados chineses no nosso país, que vão gerar empregos no Brasil. Ou seja, em termos comerciais, foi uma grande vitória, um sucesso essa visita, né, do governo brasileiro à China. E não foi a primeira, inclusive, né, que o presidente Lula realizou. E um fato que acabou roubando a atenção diante desse cenário, e aí é mais do que uma questão política, é uma questão protocolar, foi exatamente a indagação da Janja ao presidente Xi Jinping sobre a questão do TikTok no Brasil. E esse clickbait ele acabou, e de fato ele aconteceu, né? Ele acabou vazando, não se sabe quem vazou essa notícia. E o fato curioso, né? Sempre tem um X9, né? E o fato curioso é que foi num jantar que não era simplesmente vou jantar na casa do Xi Jinping, né? Não é simplesmente um jantar. Vou lá comer um vou tropeiro. Vou comer um tropeiro. Cultura, né? Vamos comer o yakisoba, Xi Jinping. Não foi isso, né, cara? Eles foram para um jantar de Estado, cara. Um jantar que é um jantar político, é um jantar que você está expressando a perspectiva do Estado brasileiro. E espera-se um certo protocolo ali com relação às falas, com relação às perguntas. E acabou que essa fala da Janja saiu um pouco do contexto que estava sendo proposto. O que mais chamou a atenção é que você tinha um ciclo pequeno de pessoas nesse jantar, ou seja, não dá nem para falar assim, foi alguém que viu de fora, o garçom passou ali e falou essa notícia, sabe? Porque foi alguém possivelmente que estava acompanhando a comitiva que acabou vazando, e a gente sabe que o vazamento nunca é acidental, né, gente? Essa notícia. Agora, o que a Janja falou, não se discute o mérito. Realmente, assim, o que ela falou da preocupação que a gente tem com relação
ao uso do TikTok por crianças, enfim, como que isso está influenciando a vida dos nossos jovens, aumentando, inclusive, casos de violência, enfim, tem todo um mérito que, de fato, é um mérito importante ser, né? A questão da violência contra mulheres. Então, a Janja, nesse sentido, ela estava coberta de razão. A questão toda foi o como e o onde. Sabe aquela coisa que mãe fala para filho? Você fala assim, meu filho, você não pode falar tudo em qualquer lugar, Perfeito. sabe? Então, assim, você tem que passar um filtro ali na sua fala. Você não pode empolgar, né? Porque tudo bem, você está de frente para o segundo homem mais poderoso do mundo, que é o Xi Jinping, que é, né, ali o presidente chinês, mas a gente tem que ter um certo filtro. E aí, gente, como que nós podemos extrair? E aqui a ideia não é politizar esse evento, não é falar X, Y, Z, porque foi esquerda, direita, não é essa a ideia. A ideia aqui é você, na essência. Se você ficar nessa conversa de direita, esquerda, porque foi X, porque foi Y, aí cara, é superficial. você está na superficialidade, você está falando aí que... você Aí você está no raso, cara. A questão toda é a gente pensar e falar daquilo que não é óbvio. Por exemplo, quando um país, um governo visita outro, você tem uma questão de soft power, né? O que é o soft power? Soft power é exatamente as relações diplomáticas. Você exerce poder não só através das armas, você exerce poder através da diplomacia. E países como o Brasil, que não tem uma expressividade militar, o soft power é a melhor via de se relacionar com outras nações, né? E, ao mesmo tempo, a gente tem que cuidar desse soft power. A gente não pode queimar pontes. Porque uma fala descontextualizada, não é que isso vai acabar com a relação Brasil-China, porque essa é uma relação histórica. Mas, de certa forma, ela causa um certo constrangimento que, eventualmente, pode ali atrapalhar numa proximidade, inclusive uma nova visita, ou, quem sabe, até, né, uma visita do próprio Xi Jinping aqui no Brasil. Então, tudo isso tem que ser pensado. Então, a gente tem a relação comercial Brasil e China, e para trazer o Enem, né, nós tivemos uma questão no Enem, me fugiu aqui a data, foi 2019 ou 2021, que trazia gráficos da balança comercial brasileira. Eu lembro dessa questão. Essa questão com é muito boa. a China. E claramente a China é o nosso principal parceiro comercial, principalmente na compra de commodities, que é outro conceito também da geografia e da economia. Commodities são produtos primários, básicos, são matérias-primas que são altamente demandadas no mundo e que o preço varia de acordo com a demanda mundial. Ou seja, para o Brasil, uma visita na China é extremamente estratégica. Pensando também na parte industrial, porque a China fornece a matéria-prima de quase toda a indústria brasileira, né? Então, assim, tem todo esse contexto que tem que ser pensado. Então, não é simplesmente, né, uma fala equivocada, na verdade, uma fala no momento equivocado, não porque a fala esteja equivocada, mas no momento equivocado e no local equivocado. É uma fala que traz à tona conceitos geográficos, históricos, inclusive também filosóficos, né? Assim, sociológicos. Sim. Então, é um pouco disso, é você sair dessa casquinha ali, que é a superficialidade, e tentar entender isso com outro olhar, né? Para não ficar só no mais um clickbait. Aí você vai, porra, porque não sei o quê, aquilo ali, né? É porque é esquerda, porque é direita, porque não sei o quê. Sabe? Vamos aprofundar mais as coisas, né? E assim a gente consegue não só estudar melhor, mas ser uma pessoa melhor, pensar melhor, como vocês acabaram de trazer aí, né, gente? Não sei se vocês concordam comigo se eu falei. Eu concordo demais, Léo. Com certeza. Na verdade, eu até não só concordo, como eu acho que nós trouxemos aqui 3, né, fatos que ocorreram recente e que geraram reflexões que eu acho que é isso que a galera tem que fazer sempre, né? Problematizar e sair dessa superficialidade para trazer uma forma de enxergar de forma intencional, né, do que está acontecendo, né, para analisar de forma mais racional os fatos históricos. Trazer luz. Trazer luz. Ou lucidez. Perfeito. Afinar os olhos, né? Afinar os olhos. E aí, assim, a gente já caminha aqui para o final do nosso podcast, trazendo exatamente essa reflexão, né, gente? Como que o título do nosso podcast de hoje, né? Como estudar humanas a partir de clickbaits, como que isso casa com o estudo das humanas, né? Voltando um pouquinho lá do início, e principalmente, como isso casa como ser uma pessoa que tem ali a capacidade de ler aquilo que está acontecendo, mas, ao mesmo tempo, se apropriar de uma forma menos superficial, menos vou com a massa, vou com a galera, vou com os comentários do Instagram.
Um exercício prático, né? Eu acho que essa é uma chave central, assim, perceber como que a intelectualidade, se a gente quiser colocar dessa maneira, ou então os óculos críticos, os olhos mais atentos, eles também são um treino, né? Também se trata de um treino, no sentido de ir contra algo que é aparentemente óbvio, é também ir contra uma massa, de certo modo, né? Ir contra uma galera que está presa ali dentro de uma condição cavernística. Então, assim, existe uma certa dimensão de autenticidade, né? Que a gente também precisa colocar. A autenticidade essa que não é sem mais, ela é mediada, né? Por uma intencionalidade, por uma contextualização, por uma conceituação. E eu acho que uma coisa que ficou clara quando a gente citou ali as questões do Enem, é como que acertar essas questões é uma questão de consequência, de Perfeito, Lu. ter um olhar afinado, apurado. Uma vez que esse olhar está colocado, eu gostei do termo que a gente combinou, está posto, uma vez que a gente coloca de maneira crítica esses óculos, entende bem os conceitos e alinha eles, ou melhor, reconhece os contextos aos quais eles são construídos, sobre os quais eles são construídos, acertar uma questão de Enem, sinceramente, é uma consequência, né? É impressionante. É porque a gente não está falando de algo que serve para você fazer prova, serve para você ser uma pessoa diferenciada, ler o mundo. Sim, exato. Porque, igual você falou, né, Lu? A consequência virá em qualquer coisa que você for fazer. E eu vou, inclusive, trazer uma frase que eu sempre gosto de repetir: pessoas interessantes são interessadas. Exato, eu amo essa frase. Pessoas interessantes são interessadas. Conversar com pessoas que geralmente falam de si mesmas. Você já conversou com uma pessoa assim que ela só falava dela mesma? Sim. É ruim. É ruim, não é? Nossa. E geralmente essa pessoa é monotemática, assim. Ela fica num tema ali E ela volta. e volta. Então, assim, é ter essa capacidade de ouvir e, ao mesmo tempo, aumentar o seu repertório. Repertório como pessoa. Sim. E que, consequentemente, vai te tornar uma pessoa mais interessante e também vai te ajudar a chegar no seu objetivo, que é também entrar numa universidade, na sua universidade dos seus sonhos, ser aprovado no curso dos seus sonhos e ser um profissional e um estudante melhor na universidade, fazer diferente. Né? Então eu vou trazer um desafio aqui pra galera. Aqui, Vai lá, Léo. Guizão, solta aí. Desafio é o seguinte: depois dessa conversa nossa aqui, para e pensa, porque amanhã vai acontecer alguma coisa. Com certeza. Todo dia. Tá todo dia acontecendo quase agora. todo minuto, para falar a verdade. Todo minuto tá acontecendo agora. E a mídia vai trazer as polêmicas, né? E eu quero desafiar você, que tá aí nos assistindo, a ter esse... E ouvindo. Para realmente fazer essa reflexão. Que saia, de fato, né, de algo que parece momentâneo e traz um crescimento. Porque é isso. Não, mas isso vai passar. Lógico que vai passar. Né? Esses fatos que viram notícia naquela semana. Mas o que não passa é o exercício constante que você tem que ter de leitura sobre o mundo. Eles passarão, nós passarinho. Aí né? sim, hein? Então fica aí esse desafio para você, porque esse é um exercício que, ao exercitar todo dia, toda semana, você vai ficar mais sábio ao interpretar esses fatos quando eles ocorrerem. Concordo plenamente. É uma maravilha. Gente, chegamos então ao fim do nosso podcast, do primeiro podcast do Humanizando. Histórico. Gostaria de pedir a você, histórico, né? História, estamos fazendo aqui história, que deixasse o seu comentário aqui embaixo pra gente. Se você está acompanhando o podcast através das principais plataformas de streaming, compartilha, manda para a família, manda no grupo da família, talvez que esteja precisando de escutar esse podcast. Compartilha também, comenta aqui embaixo, no YouTube também, a gente está aqui também presente no YouTube, então deixa pra gente aqui a sua mensagem e eu queria agradecer desde já a presença ilustríssima dos meus amigos e colegas, Lu Candini, o nosso querido Guizão Rabelo. E tem um seu outro aí, líder. ó. E Tá temos ali, ó. aqui um também que está nos bastidores, nosso querido Faz James, acontecer, o James. que está aqui na produção hoje. Muito obrigado também a você que nos ouviu e que ficou com a gente até esse momento, dedicou o seu tempo e tirou um tempinho para escutar ou para assistir a gente. Beleza? Um beijo para vocês e a gente se vê no próximo episódio. Valeu, tchau, tchau. Tamo junto.